Últimos. Visceral. De Jameson Sander Silva. Tudo se inicia com o Big Bang, representado pela colisão do satélite com o lixo espacial. Após a apresentação, temos o cultivo de sementes, referência a Caim, filho de Eva e Adão, que era lavrador. Os vermes que se amontoam pelo solo fazem menção às massas populacionais, que servirão de alimento ao serem depositados em um receptáculo que extrai proteínas de insetos. A frase se sentirá acolhida e acolhido, e pagará para manter o sistema, o mesmo que o devora e a devora, dia após dia. Temos um inseto de aparência e cor distinta. Ele representa a exploração da alienação da subjetividade do sujeito e sua falta de consciência situacional nas mãos do sistema, que também o deposita no receptáculo, onde sua individualidade é diluída à massa de vermes. Ao contrário de hoje, um arqueólogo do futuro terá abundantes informações em dispositivos de memórias, ao invés de ossos. A ambientação de cor avermelhada é análoga às que vemos disponíveis na web referentes ao planeta Marte. A Terra agora é um planeta desértico. A bolsa de coleta de urina, posicionada à frente da virilha do personagem, trata-se de uma referência à folha de figueira bíblica, uma vez que o filme denota que nos expulsamos do paraíso mais uma vez. Em sua referência ao vitimismo coletivo à espera de um salvador, a imagem se rompe com a reentrada do satélite que outrora colidira. Surgindo da esquerda para a direita, seguindo a cronologia temporal, sugere normalidade evolutiva. Posteriormente, vemos o satélite se desfazendo, menção à suposta concepção cósmica, em que um meteoro contendo organismos vivos e água teria fecundado o planeta Terra, aqui tendo dados para restaurar o mundo. O ambiente às costas do personagem eventualmente possui cor azulada, representativo da paz que ele sente em seu âmago. O conflito se encontra à frente. A queima dos dados simboliza seu desprezo por todo o conhecimento e crenças de outras eras, e que não serviram de absolutamente nada. O passado humano é uma miscelânea de equívocos. O personagem sequer olha para trás, pois não há nada ali de relevante nesta realidade distópica. Este é um dos últimos humanos, o macaco seminu, desprovido de luxo, de vaidades e, por assim dizer, de ostentações, preso à tecnologia, sua única forma de sobrevivência. Já na cidade, ao se deparar com o destroço do satélite caído, o calor o impede de obter os dados, obrigando-o a romper a tampa. É aqui que a natureza se personifica em toda sua fúria, lançando objetos contra seu algoz, assim como o deus do mar Poseidon da mitologia grega em A Odisseia. O ser humano é a barata, praga suja que deve ser esmagada, o rato imundo contaminado que rasteja, se esgueirando sobre a terra e que deve ser expurgado. A natureza perdida aparece na propaganda da empresa ECOG-RS, acrônimo de Ecogel Engenharia em Radiação Solar, ironicamente tendo como slogan a frase "Por um mundo melhor". Aqui, uma crítica à hipócrita apropriação de frases vazias referentes à sustentabilidade ecológica utilizadas pelas entidades que mais contribuem pela derrocada da natureza. A logo de mão humana e borboleta estilizada refletem nossas atitudes individuais à teoria do caos em um efeito borboleta, que ao bater das asas deste singelo inseto em um ponto do mundo, pode-se gerar um furacão na outra extremidade. Com base na obra de Michelangelo, em A Criação de Adão, aqui o personagem representante da espécie humana e criadora de tecnologias se esforça para tocar sua obra. Construção e destruição são os elementos de conflitos do filme, ilustrados nas telas que o conduzem à reconstrução do planeta e outra aos alvos a serem destruídos. Nada de novo em fronteiras repletas de todo tipo de obstáculos para sustentarem as divisões sociais. A referência ao centro populacional, Cidade Verde, é exatamente tudo o que ela não é, mas a simples menção da palavra verde nos lembram de que simboliza a natureza, aguçando sua ausência, sendo a cor verde encontrada artificialmente vibrante somente em seu painel digital Delphos. Porém, é aqui que temos uma pista de que o vírus não será destruído em um ambiente microscópico. O personagem, segurando uma mina ultrassônica, encara diretamente e ameaçadoramente o espectador. Frente ao veículo que for arrastado pela tempestade deserto afora,
O personagem conflita mais uma vez com a dicotomia dos fatos. A dualidade de que há pouco o objeto teria tirado a vida e neste momento lhe servirá de abrigo, este sentimento ambíguo em relação à humanidade é refletido na indagação tendo como fundo o Cristo Redentor, quando ele diz: mas o que deu errado? Tivemos pesadelos, mas também tivemos sonhos. Não há prazer em se comer vermes de cadáveres. Além desta prática escatológica, diferente de hoje, em que somos interrompidos durante uma refeição com ansiedade e certo prazer masoquista por barulhinhos que nos compelem a checar mensagens dos celulares, o alerta oriundo do seu traje de sobrevivência é pungente. Há pouco tempo para nutrir o corpo. Já a hidratação provém em grande parte de um processo cíclico de purificação da própria urina. A referência é simbólica no monitor Delfos. O questionamento que vem a seguir banaliza nossa pluralidade intelectual, cultural e espiritual, cuja sinergia se centra no caos que também é seu pilar de sustentação. Para ele, a simplicidade do pragmatismo em depositar o foco das nossas espiritualidade e materialidade no que de fato vemos e tocamos, em temor aos astros Sol e ao planeta Terra, já seria um grande avanço em respeito ao que realmente conhecemos e interagimos. É aqui que ele demonstra entender-se sendo o sistema sobre o sistema, se alimentando das massas, ou seja, os vermes em seu dispositivo de processamento de insetos, que não por acaso se assemelha a uma arena de futebol, pão e circo. Em seguida, neste ápice, fica evidente seu reconhecimento como herdeiro de Caim, em uma versão atualizada que aprendeu com os erros do passado, e cabe a ele intervir, punindo e erradicando o mal. Afinal de contas, o que esperar da prole de um assassino? Ao vermos um homem supostamente trabalhando ao lado de fora de um módulo de sobrevivência, enxergamos a impactante degradação do ambiente ao redor, repleto de sujeiras e sucatas, elementos estes que o faz acionar rapidamente as telas, não hesitando na configuração mortal da arma a ser usada, para logo mais ser surpreendido com a constatação de que uma dos 4 sobreviventes trata-se de uma criança ainda em estágio embrionário. Sua humanidade é testada, mas é aqui que o roteiro se torna insidioso, pois para que o personagem não volte atrás em sua escolha, ele decide marcar os alvos, se antecipando à execução. Segurando a ferramenta do crime, refuta: e se estivesse em tuas mãos, salvar o planeta de um vírus altamente destrutivo? Esta frase é a mesma do início, replicada na edição. O intuito é de que o espectador não se esqueça de onde o filme partiu, sem agregar elementos emotivos distintos a este ponto ao ouvi-la como um eco, pois ele está convicto do que deve ser feito. Vale elencar de que sua voz é sempre harmônica, sem pressa, ausente de exageros, embora emotiva. Ao se virar para sua última indagação, mais uma vez o azul se destaca às costas do personagem, referindo-se à paz que carrega, sem culpas. O personagem encara o espectador em um zoom lento em close-up, eliminando a humanidade na cena. O objetivo aqui é associar subliminarmente a imagem do personagem ao ícone da maldade cinematográfica em ficção científica, Darth Vader, criado pelo produtor estadunidense George Lucas em sua obra Star Wars, cuja ativação do mecanismo emite um facho de luz avermelhado com um som específico, alusão ao sabre de luz do vilão referência. Daqui em diante, o filme retira do personagem o fardo da decisão tomada, transferindo-a para o espectador. Um adendo de que em momento algum no filme ele se refere ao salvamento da humanidade, e sim do planeta. Embora não possamos afirmar qual foi a sua decisão, não há mais conflitos, e o personagem pode encarar o Cristo. Este se apresenta diminuto, apático. Vale elencar de que o Cristo possui apenas a mão direita, simbolizando as ideologias conservadoras deste viés, que por serem elitistas, resistiram um pouco mais à derrocada com cercas de arames, muros e minas. Temos a paisagem do mar e nuvens nada peculiares, tais como as que destacaram o Cristo Redentor. São os satélites do projeto Gênesis em processo de dessulfurização. Embora romanticamente pode-se atribuir subjetivamente elementos bíblicos ao fenômeno, mas este já foi explicado cientificamente. Ao sentar-se ao lado de uma erva daninha, única vegetação real vista em todo o filme, o personagem lhe oferta seus últimos préstimos em uma catarse. Sua morte não é enfatizada de forma piegas. Ele almeja o direito de eutanásia.
sua autoimolação, pois se entende como o mal. Só assim se livrará do fardo de se viver dos ruídos do dispositivo que o mantém vivo em um mundo morto. Notas do autor. Particularmente, tenho fortes convicções de que os problemas mundanos são intrínsecos à necessidade primitiva reprodutiva, o efeito borboleta, que o órgão masculino proporciona ao homem em espasmos cavalares de um prazer ainda não alcançado sinteticamente, devido à complexidade e dependência alheia, sendo o gozo masculino o combustível do patriarcado, que fomenta a marcação de territórios, desde sair com veículos barulhentos e portar armas, a apontar falos bélicos gigantes e nucleares para fronteiras alheias, ameaçando estuprar países concorrentes. Instinto este que, assim como cães agitados em noites de lua cheia, agita o macaco sem rabo em eterno cio, impossibilitando o entendimento deste para com a natureza micro, mulher-mãe, sendo explorada, traficada e violentada, cuja mesma ignorância agressiva é aplicada na natureza macro, terra-mãe.